Então, assim, a ideia desse ano é fazer lives assim com temas que sejam simples, assim, de certa forma, mas que são dúvidas frequentes, né, das pessoas. E, e uma dúvida muito frequente é a questão da terapia, né? Como é que é, quando é que eu vou para terapia, quando é que eu vou no psiquiatra, quando é que eu, como é que eu faço, né, uma terapia, ou como é que esse negócio funciona, né? Então, enquanto uma ferramenta, vamos dizer assim, que a gente utiliza. Então, a terapia muitas vezes entra na conversa e sempre que a gente é abordado, às vezes por outras pessoas, tem essa pergunta, mas quando? Né? Quando, então, que a gente tem que fazer terapia? Né? Eu acho que a primeira coisa, Célia, é falar um pouquinho como é que é uma sessão de terapia, porque muitas vezes a pessoa não sabe como que funciona. E às vezes o receio vem muito disso. Alguns ainda têm algum estigma, ou até mesmo acham que a gente sentou ali na cadeira e a gente vai descobrir todos os segredos sem ela falar nenhuma palavra. Uhum. Como é que é? O pessoal tá falando que não tá me ouvindo. Eu mudei o telefone de lugar. Tá ouvindo agora, gente? Agora eu estou te ouvindo. No início eu fiquei na dúvida se você estava querendo começar mesmo ou não. Ah, Mas agora eu vamos estou ouvindo. ver então. Se o pessoal não estiver ouvindo, me avisa aí agora, né? Então, a princípio, às vezes as pessoas chegam muito assustadas, né, nas entrevistas, né, na primeira sessão, né? Uhum. É Eu, legal também falar isso, né? Essa primeira sessão você costuma chamar de entrevista também. O é, que que é entrevista? entrevista que é o momento que você vai conhecer a pessoa, né? Às vezes tem gente que tem pessoas que já chegam e já começam a falar, assim, né, livremente. Eu costumo deixar as pessoas bem à vontade, assim, para falar o que elas quiserem. E tem pessoas que já chegam muito tímidas, assim, né, com receio e preferem que você faça uma pergunta, Uhum. faça perguntas para ela. Conduz, né? Então, assim, a forma como funciona uma entrevista, por exemplo, uma sessão inicial, que é quando a gente explica o que é a terapia, como que funciona na minha abordagem, né, que eu trabalho, né, vai muito da forma como a pessoa chega na sessão. Uhum. Então, se é uma pessoa mais expansiva, eu vou deixar ela à vontade e às vezes eu não vou falar Uhum. nada. Ela vai falar lá por 1 hora e às vezes a gente tem até que interromper para Uhum. finalizar ali, Às né? vezes você tem que ir lá buscar a pessoa na recepção, às vezes ela salta para dentro da sua sala e já começa a falar, né? É, mais ou menos assim. Já tem pessoas que preferem uma coisa mais guiada, preferem que pergunte, né? Então, Uhum. geralmente a pergunta inicial que eu faço é: o que você veio buscar, Uhum. né? O que trouxe aqui, O né? que te trouxe aqui? E aí a Uhum. pessoa começa. Eu gosto mais do que você veio buscar do que O que o que que te te trouxe, trouxe aqui. né? É Porque aí verdade, verdade. fala assim: a minha mulher. Oi, eu Costuma acontecer muito, da né? Ser dela. levado na marra, né? Isso, né? E a coisa do que você veio buscar já implica mais a pessoa, né? Do Uhum. qual é a demanda dela, né? Para ela estar Uhum. ali naquele momento, né? Acho que isso diz muito como é que funciona o processo da terapia, né? Uhum. Que é o que a pessoa vai buscar naquele lugar, né? Uhum. Às vezes você vai buscar compreender alguma coisa que não está funcionando direito na vida dela, né? Ou vai buscar compreender ela mesma, algumas questões pessoais que ela não consegue entender ou que não que tem causado problema, né? Então, eu sempre gosto de falar assim que é bom que tem uma demanda, né, para trabalhar em terapia. Porque daquele fiozinho que você começa a puxar, às vezes vão saindo outras e outras coisas que a pessoa às vezes nem esperava, né? Uhum. Que aí daí já começa a demanda da pessoa, Uhum, né? Às vezes não é quem leva, né? Porque fulano pediu, né? uhum, Então, o que a pessoa está precisando, né? Daquele momento, né? Tem umas pessoas que falam assim: ah, não tem receita de bolo, né? Eu falei: quem dera, né? Se o ser humano viesse com manual de instrução, uhum. Que pudesse, né? Mas é, nessa primeiro momento você busca
quando a pessoa está mais travada, ela ainda está lá ou querendo falar muita coisa, o que que você às vezes precisa saber nessa primeira entrevista? Então, o que eu mais gosto é deixar a pessoa bem à vontade. Eu preciso saber da demanda dela, o que ela veio buscar, Uhum, né? uhum, E é isso que é o básico, assim, para mim, né? Mas eu geralmente tenho um questionário mais amplo, que são aquelas coisas que a maioria dos psicólogos perguntam, né? Como é que é a relação com seu pai, com a sua mãe, né? uhum, Aquela entrevista. Eu não uhum, gosto de ter, mas eu gosto de mandar um questionário para a pessoa preencher para eu ler, né? uhum, E uhum, aí uhum, depois, quando a pessoa se daquilo ali que ela preencheu, né? Se tem alguma coisa daquilo que é para entendi. psicoterapia, né? Que eu falo assim que é como um raio-x que a gente faz no início da terapia, né? Uhum. Que é, tem perguntas, qual o objetivo da Sim, pessoa, como que ela tá, né? alinhar E, os objetivos, né? Às vezes ela vai lá buscando uma coisa que não é na terapia que ela vai encontrar, né? aí a gente alinha a expectativa também, né? Tem pessoas que perguntam muito, né? Mas quantas Sim. sessões eu vou precisar, Uhum. né? E aí, como é que você se livra, como é que você sai dessa pergunta aí? É difícil Não, essa pergunta. eu falo para ela se o objetivo dela está bem delimitado, se ela veio tratar uma questão única, às vezes vai ser rápido. Que, eu, Uhum. que o pessoal do MDR dá, que eu gosto, que é assim, tem gente que veio consertar, arrumar a mesa. A mesa da sala tá bagunçada, tem um monte de coisa em cima da mesa da sala. Aí é Uhum. a mesa Uhum. da sala. Tem Uhum. gente que arruma a sala toda. Uhum. Tem gente que veio arrumar a casa toda. E tem gente que veio arrumar o quarteirão, porque aí tem que arrumar até as coisas da família, entendeu? Que aí o vizinho é a mãe, aí tem gente que veio arrumar o quarteirão. Então depende do objetivo da pessoa na terapia, né? Então, dependendo do objetivo, ela vai ficar mais tempo. Uhum. Como eu trabalho com uma coisa focada, uma das abordagens que eu trabalho é focada para trauma, às vezes a gente consegue, né, que a pessoa tenha uma resposta terapêutica relativamente rápida, assim, né? Por exemplo, a pessoa foi assaltada. Aí depois daquele assalto, ela não consegue mais sair de casa porque ela fica com Uhum. medo de casa. Uhum. Assim que consegue fazer o processamento daquela memória traumática, a pessoa passa a conseguir sair de casa. Então, se o objetivo dela na terapia era voltar a conseguir sair de casa, alcançado esse objetivo, nós Uhum. podemos dizer que o nosso trabalho foi concluído. Uhum. Então, o objetivo da pessoa é só arrumar a mesa ali, então vai ser uma Mais coisa relativamente breve, né? mais É. breve. Agora, se a Ela quer gente arrumar o quarteirão, se ela quer, né, entender o seu papel no mundo, aí o negócio fica mais ter complicado, né? trauma transgeracional, aí a coisa já é pro quarteirão todo, né? Uhum. André já tá. Aí você falou uma palavrinha aí que eu acho que era bom explicar. O que que são essas abordagens? Então, anota a pergunta da Andréia aí, para depois a gente não esquecer de Então, responder. A diferença para psicoterapia, eu, né? eu, eu não sei o que que eu arrumei aqui na tela, não, mas eu fiz sumir aqui os chats aqui. Mas, enfim, vai acompanhando aí você. Mas não sei, eu fui tentar responder uma pessoa que perguntou se eu era o esposo e você é a esposa, e eu era psiquiatra e você é psicólogo. Eu respondi sim e sumiu todas E, as falas aqui, mas ó, tudo bem. eu falo assim que a gente é a dupla dinâmica, o Batman e o Robin. Só que às vezes a gente troca, né? Às vezes um bate contra o Robin, por aí vai mudando. É isso aí. Mas, É, mas o que que são essas abordagens? isso, eu Guarda vou aí a falar. pergunta da Andréia. Então, as abordagens, eu falo assim que quem começou com essa história toda foi Freud há mais de 50 anos, né? Isso, mas quase 100, né? Mais de 100, né? Freud há muitos anos 100, por aí. começou com essa história, né? Do Ele inconsciente, né? organizou um monte de coisa que estava E ali já murmurando, né? ele enxergou que a gente não é só uma resposta racional consciente, que nós agimos, que a gente tem um inconsciente que governa as nossas ações também, né? E muitas vezes sem que a gente perceba. Então, essa história começou com Freud lá atrás, né? E a partir dele, algumas pessoas começaram a questionar ele. Então, quando ele começa, ele chama isso da psicanálise, né? Surge a Hum, psicanálise. Que é aí a primeira abordagem, né? E aí as pessoas começaram a estudar a abordagem dele e a
discordar do pensamento dele, né? Falar, oh, não concordo muito com isso aqui. Não é, isso aí não explica tudo, tem isso aqui também, né? Começa a surgir as outras abordagens, né? Que são formas de pensar o ser humano. Eu falo assim que existem muitas abordagens psicoterapêuticas porque o ser humano ele é muito vasto, né? Existem muitas formas de ser humano. Então, uma abordagem só nunca iria dar conta, né? Então, aí a gente... E aí, na hora, assim, conforme também aquilo que a pessoa está procurando, às vezes ela vai encontrar melhor numa abordagem, igual você falou, né? Tem algumas mais focadas para trauma, outras mais profundas para trabalho mais a longo prazo. Né? Para terapia familiar. Então, assim, a Andréa está falando que se você der 2 toques na tela, o chat volta. Obrigada, Andréa. Ó, vou derrubar aqui a tela e não volta, Andréia. Ó, nada. Mas a Lucélia anotou. Vai lá. Tá, mas, enfim, então aí, a partir desses questionamentos, a teoria do Freud surgiu várias outras teorias, né? Aí a gente tem cognitivo-comportamental, hoje em dia, a gente tem... Gestalt, que é a sua abordagem, né? De base. Uma pessoa perguntou aqui qual é a minha abordagem, né? A minha primeira abordagem psicoterapêutica foi a Gestalt terapia, que é uma abordagem humanista, existencial e fenomenológica, né? Então, eu tenho eu gosto de repetir o que o Enéas fala, que ele fala assim, que a gente faz, ele fala assim, fala sobre o Enéas, Valder, porque a gente vai fazendo uma formação numa área, a gente pega um pouquinho daqui, depois a gente vai em outra área, pega um pouquinho dali. Mas na hora que a pessoa senta com você e você vai conversar, tudo aquilo que você sabe fazer vem à cabeça, né? Então a gente, muitas vezes, você não vai ser rígido em sempre numa... Se você tem outros conhecimentos que ali podem ajudar, né? Então as abordagens, elas dão um norte, né? Mas o terapeuta é o tratamento, né? Fala um pouco disso. O que faz a pessoa melhorar na hora que ela faz terapia? É a abordagem? É o terapeuta? É o que é? É a relação. É a relação. Porque a maioria das pessoas, quando vem para um processo terapêutico, é a relação que está ferida de alguma forma. É a relação com a mãe, é a relação com o pai, é a relação com o irmão, é a relação com os amigos, é a relação com o marido, né? Mulher, filho, né? Filho, neto e por aí vai. Né? Eu não sei quem me acompanha no Instagram aí, vê que muitas vezes eu coloco muitas coisinhas de relação, né? Nas minhas frases curtas, né? Porque a forma das pessoas se relacionarem é o que mais machuca, né? Pobres, né? Às vezes tem aquelas pessoas que só dão e não recebem, né? Então, o maior fator de cura na terapia não é nem a abordagem, né? É a relação que é estabelecida com o terapeuta. Daí a importância de você escolher um terapeuta com o qual você se identifique, né? Perfeito. Que aí é a afinidade, né? Às vezes o paciente chega para mim e eu falo assim, mas você... Aí pergunto sobre histórico de medicação e tudo mais, pergunto sobre histórico de terapia e falo assim, eu já tentei e não deu certo. Você tentou quanto? Tentei uma vez. Mas você foi quantas vezes? Eu fui umas 3 vezes. Né? Então, eu falo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E é o que eu falo. Quando eu comecei a fazer terapia lá, há mais de 15 anos, não vou falar aqui tanto quanto foi, não foi na primeira pessoa, não foi na segunda e nem na terceira que se criou o vínculo que ficou por muito tempo, né? E aí esse vínculo é terapêutico, né? Esse vínculo que repara aí as relações que a gente acabou se relacionando errado ou mal com as pessoas, aprende a se relacionar de uma maneira que faz aquela roda da coisa ruim ficar ali voltando, voltando, voltando. Então a pessoa precisa tentar, né? É claro que a abordagem, às vezes, precisa ser seguida. Então, se você tem uma pessoa que tem um TDAH e ela precisa aprender a se organizar, ela precisa de algumas ferramentas que o TDAH ela não permitiu ela desenvolver, ela vai ter que ter uma abordagem que seja mais focada, seja mais pragmática, né? Então, tem isso. Às vezes, umas necessidades, umas habilidades que algumas abordagens vão conseguir mais, né, rapidamente que outras, né? A pessoa que perguntou aqui, né, de qual abordagem, né, seguindo nessa mesma pergunta aí,
Eu mesma tenho várias Formações. formações, né? A primeira foi a Gestalt. Aí eu falo assim que quando a gente não acredita numa coisa, acontecem coisas para a gente acreditar, né? Uhum. O abordagem que mexe com o movimento dos olhos para reprocessamento. Eu conhecia, já tinha ouvido falar e falava bem assim, falei assim, gente, esse povo é doido, como que eu vou mexer o olho da pessoa, a pessoa vai melhorar do trauma? Uhum. Eu achava aquilo um absurdo, até sofrer um acidente, ficar com estresse pós-traumático e recorrer à abordagem e perceber que funciona. Eu falo assim que as coisas não acontecem à toa, né? Então, daquilo que aconteceu comigo, fui atrás, fiz a formação, estava com dificuldade de dirigir, logo depois, rapidamente, passou a dificuldade para dirigir. Então, assim, como era aquela coisa, a gente tem que consertar a mesa, né? Então, rapidamente deu para entender que realmente os olhos, né, acessam a parte inconsciente do cérebro. Né? Então, para mim é inegável. Então, a partir daí, a gente foi fazendo as outras formações que tinham a ver com reprocessamento ou processamento, né? Que eles falam. Até processamento. Porque o trauma se instala no cérebro porque não foi processado. A emoção foi tão intensa que o cérebro não deu conta de processar aquilo que aconteceu, né? Porque trauma não é o evento, é como o nosso cérebro Sim, processa aquilo, né? que aconteceu. E aí, se o cérebro não processa, aquilo fica muito ativado ali na pessoa ao longo da vida dela, Tanto né? é que, por exemplo, se você tem uma pessoa presencia, né, um grupo de trabalhadores, que é muito estudado em trabalhador, estresse pós-traumático, sofre um acidente, acontece uma coisa muito ruim lá na empresa, um acidente e um colega vem a falecer, às vezes tem 10 pessoas em volta e presencia, às vezes dois, né, desenvolve estresse pós-traumático, os outros não. Então, tem algo ali de como que aquilo foi processado para cada um, que tem a ver com a história particular de cada pessoa, né? Então, existe o particular, existe o específico, existe o geral, né? Eu acho que tudo isso é considerado. Eu acho que aí é a beleza da terapia, você conseguir se entender como você funciona, como aquilo fez mal para você de maneira bem peculiar, né? Que é uma coisa que mas só de saber isso, será que ajuda? Você está com medo do escuro. Você vai lá, abre a luz e olha aquilo ali. Poxa, por que eu estava com medo disso? Então, o medo tende a melhorar, porque você enxerga melhor o que está acontecendo, né? E isso ajuda sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você. Ó. O que você acha da medicina integrativa? Então, a medicina integrativa não é uma especialidade, né, médica, assim como já teve outros momentos, a medicina de modulação hormonal, são como se fossem práticas, né, que médicos de especialidades distintas podem utilizar, integrando, né, usando algo mais que apenas a prescrição, né, coisa que deveria ser um padrão, né, todo médico deveria, por exemplo, na minha área, na psiquiatria, deveria prescrever uma terapia, especificar, deveria saber prescrever uma reposição básica de nutrientes se a pessoa está em déficit, né? Pedir alguns exames quando necessário, prescrever a medicação, claro, né? E criar uma boa relação terapêutica. Então, assim, o tratamento ele precisa incluir vários aspectos. Eu acho que é nesse sentido que mas o que hoje tem visto, assim, né, se você procurar o termo integrativo, você vai achar esse tipo de abordagem, assim, com essas utilizações de vários recursos, assim. Mas é uma forma de cuidar do paciente, não é uma especialidade médica ainda, né? Não é uma coisa muito nova, mas é uma forma de estar dando atenção, cuidado, né? Acho que aí o cuidado é a palavra-chave, né? Assim, você ter cuidado, cuidar de si, cuidar da relação, isso vai fazer diferença para você melhorar, né? Então, respondendo de uma forma bem assim, uma síntese, assim, o que são as abordagens terapêuticas? Acho que a gente poderia dizer que seria a forma como o terapeuta vai conduzir o processo, né? A forma que o A linha de terapeuta base vai ter de desse olhar, terapeuta, né? ele vai olhar para Uhum, aquela demanda que aquela pessoa vai uhum. ter, né? E Agora, uma, uma, a pergunta da André, eu acho que cabe agora, que ela perguntou qual é a ah, diferença de terapia para psicoterapia.
Terapia para psicoterapia. Isso, porque psicoterapia só o psicólogo pode fazer, e terapia qualquer um pode fazer, Uhum. né? Os termos, assim, André, ficam misturados. O próprio termo, assim, a própria psicanálise, psicodinâmica, né? Os termos às vezes mudam, tem umas especificidades, mas, regra geral, a gente tem, assim, no Brasil, né? O psicólogo, né? Que é um profissional que faz o curso de psicologia, e ele estuda todas as abordagens e as bases, né, filosóficas dessas bases, e depois ele tende a escolher uma, né, para começar, e depois vai buscando outros conhecimentos, né? E a psicanálise, por exemplo, que é uma abordagem bem conhecida, só para fazer uma diferença aí, ela já é uma abordagem que, dependendo da escola que a pessoa fizer, muitas vezes não exige que o profissional seja psicólogo, por exemplo, né? Então, existe uma escola aqui em Vitória que é muito reconhecida, que dá uma ótima formação para as pessoas que fazem parte dela, que é a Escola Lacaniana, que, por exemplo, você não tem necessidade de ser psicólogo para frequentar a escola, mas assim, ó, o pessoal peleja para ser considerado analista dessa escola. Então, porque essa formação é uma busca muito do profissional, né? Então, muitas vezes, mesmo tendo feito psicologia, é uma busca que muitas vezes só o curso não vai resolver. Requer supervisão, né, Lucélia? Isso é uma coisa que a gente vê que faz muita diferença. O profissional que vai atender, que ele atenda e leve casos para alguém mais experiente, para ver se ele está conduzindo certo, porque não é uma coisa que você tem assim, uma matemática, 2 mais 2 está dando 5 e está dando certo. Nem sempre é assim. E essa coisa da psicanálise é bom as pessoas assim esclarecerem, fazer com procurar saber a formação. Isso. Porque de vez em quando a gente vê aqueles outdoors, né? Formação 2 anos, não sei o quê. Eu falei, gente, isso aí não forma. Você vai assim, ter uma forma de estudar de maneira dirigida Mas que a gente não. Mais pouco para assim, né? você ter seu cuidado com outra pessoa, né? Muito pouco tempo, né? Então, acho que são os. O ideal é fazer um bom curso de formação, depois fazer uma supervisão, depois, né, melhorando como profissional, como terapeuta ao longo do tempo, né? Se vincular, né? Cabeça da gente, né? Quando a gente vai escolher alguém para mexer na cabeça, tem que escolher, né? Você tem que exercer essa escolha, né? Não dá para só ali vou, né? Deixa eu escolher, deixa eu ver quem é essa pessoa, né? Agora eu acho que cabe uma pergunta que estava lá quando a gente anunciou a live, que eu acho que vale a pena então ir para a parte de como, quando, que é assim, então tá, eu já sei o que é terapia, eu já sei, tenho uma noção de que existem abordagens diferentes, que eu tenho que ter afinidade pelo terapeuta, mas e se eu tenho uma pessoa que precisa fazer terapia, essa pessoa não quer fazer terapia, o quanto que isso compromete o processo dela? Totalmente, né? Porque se a pessoa não tem, vamos pensar, eu vou na terapia porque eu quero parar de fumar, né? Se essa demanda é da minha esposa e não é minha, eu sou um homem e fumo. A esposa está incomodada com o cigarro do marido. O marido vai fumar. E se o marido vai para terapia, você acha que essa terapia vai funcionar? Mas não vai, nunca. Dependência química é muito assim. Frequentemente a pessoa chega e fala assim: eu vim porque ela quer que ela me trouxe. É isso aí. Mas se não há o desejo na pessoa, dificilmente ela vai, né? Pode ser o melhor terapeuta deste plano, desse planeta onde a gente vive. Se a pessoa, se não houver o desejo da pessoa de modificar aquilo, e aí a pessoa precisa se incomodar. Se o cigarro não a incomoda, se ela não tem prejuízo, né? Não vai ser possível. Essa mudança ela não vai acontecer, né? É claro assim que é o que eu falo. Você pode tentar sensibilizar. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pode pode ser melhor informada. Às vezes ela acha que não funciona, ela não sabe o que é. Então, acho que às vezes também tem isso, né? Como convencer alguém que não quer fazer? Primeiro,
Será que a pessoa sabe o que é terapia? Então vamos explicar para ela. Olha, terapia, então aí entra muito o papel, às vezes, de quem não, de quem muitas vezes eu sou psiquiatra e eu estou explicando, a pessoa precisa fazer terapia e não quer fazer. Eu vou explicar primeiro, olha, que se acha que você não tentou o suficiente, ou você não teve afinidade com o seu profissional. Então, explicar isso, explicar o que é terapia, né? E entender as dificuldades, assim, por que não quer fazer? Será que tem alguma... Por exemplo, eu tenho medo de ir no psiquiatra ele me passar um remédio, mas assim, você não vai com medo do ir no Tá oftalmologista com medo internado lá. dele passar um óculos para você, né? É só uma tecnologia que tem evidência científica que funciona. Então, assim, não vai sair amarrado do consultório, né? Não vai sair, não tem, como é que chama? Uma camisa de força. Então, então tem que explicar, às vezes a pessoa, mas é isso, é sentar, conversar, falar das minhas demandas, como é que isso vai me ajudar? Aí você também tem que explicar como é que isso vai ajudar, né? Onde é que a terapia entra? Como que funciona? Porque talvez isso sensibilize a pessoa para fazer a terapia. Então, acho que precisa entender o porquê não quer fazer, né? Será que é porque tem receio de que o que ela fale, o terapeuta vai falar para a mãe, para o pai, para o irmão, para o marido? Tem esse medo, não tem, Luciano? Tem muito. Eu acho que aí entra a parte da psicoeducação, que é explicar para ela o que... Às vezes a pessoa não acha que fumar faz mal, por exemplo. Uhum. Meu avô sempre fumou, ninguém nunca aconteceu, nunca teve câncer de Uhum. pulmão. Tipo aquela fala do Nero Zeca Pagodinho, assim, se andar, fizesse bem, carteiro não morria do coração. É, Então, né? Ele falou isso, esses dias rodou aí um vídeo, foi bem engraçado, né? Ele tem umas tiradas dessas. Mas então. a única coisa possível é sensibilizar pela psicoeducação, Isso. explicando. Se não for, Sensibilizar. Eu acho que é essa a palavra-chave. Sensibilizar a pessoa, né? isso não for possível para convencê-la, É. é esperar ela, né? É. Ela precisa E do modificar. ponto de vista aqui do psiquiatra, o que eu falo muito é o seguinte: não tem nenhum estudo, nenhum, que conseguiu provar que um tratamento que seja só de terapia ou só de medicamento, quando precisa dos dois, funciona melhor isoladamente. Ou seja, quadros moderados e graves, que têm repercussão social, ocupacional, laboral, eles melhoram muito mais quando tem os dois procedimentos associados. Então, eu falo, olha, o medicamento vai te ajudar até aqui. Daqui para cá, não vai ter medicamento que vai resolver. Então, precisa de também, às vezes, colocar isso claro para a pessoa. Poxa, você está com tratamento de depressão, você está tomando a medicação e não está melhorando. Não tem algo que diz aí que tem algo mais para resolver, que não é só medicação? Né? Será que não tem nada para trabalhar? Eu concordo que, às vezes, no início do tratamento para depressão, a pessoa está tão embotada, está tão travadinha que ela não consegue nem falar. E aí é exatamente, a gente tem que esperar um pouquinho, um mês de tratamento, às vezes um pouquinho mais. E aí, pronto, agora já dá para ir começar a falar. Claro, esse tempo tem que ser respeitado. Mas tem, com certeza, coisas que o medicamento não alcança. Mesmo uma coisa simples igual o TDAH. Vai tomar o remédio, vai ficar bom ali no meio do dia. Mas e antes de acordar? E depois que passou o efeito do remédio? Como é que ele vai resolver as outras coisas se o medicamento não está funcionando ali, né? E quando que você não indica terapia? Me Então, responde. uma das coisas da terapia que é fundamental é que a pessoa consiga se implicar. Então, a gente costuma falar que ir para a terapia é diferente de fazer terapia, porque a pessoa pode ir lá, sentar na sua frente, falar sobre amenidades a sessão toda e não entender o que ela foi fazer ali. Ou seja, quem é, como você mesmo costuma falar, quem é você dessa história aí? Quem é você dessa queixa que você está trazendo? Porque pode ser 1%, pode ser 10%. É o porcento que sentou ali para tentar resolver. Então, não dá para colocar isso para outro resolver. Então, se eu tenho uma pessoa que não consegue se implicar, ela vai ter dificuldade de entrar em terapia e de fazer terapia. E aí, se ela tem alguma dificuldade cognitiva, por exemplo, isso fica mais difícil. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com um retardo mental, com uma deficiência intelectual, ou que tem uma demência, ele vai se beneficiar de uma abordagem tradicional? Não, né? Ele vai precisar de abordagens mais, por exemplo, próximas de uma terapia ocupacional para desenvolver habilidades que ele precisa desenvolver ou para não perder algumas habilidades que ele anda perdendo, no caso da demência.
né? Então, nesses casos onde o insight, né, a capacidade cognitiva está prejudicada, existe a gente precisa escolher muito bem, indicar muito bem como fazer. E realmente, às vezes, ali pode não ter o resultado, ter a eficácia que se espera, porque precisa desse insight, né? Precisa de se implicar no processo. Isso vale para quem tem uma cognição boa e para quem não tem, né? Então, para quem tem também, a pessoa pode ir lá e não está fazendo terapia. Uhum. Sim. Quais dos pacientes são favoráveis para uma boa resposta? Então, aqueles pacientes que Fica muitas, né, para abordagens diferentes. por exemplo, se um paciente que tenha dificuldade de estabelecer uma boa relação, muita dificuldade, nunca estabelece, as relações são instáveis. Vamos pegar um transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Na maioria das vezes, nas abordagens tradicionais, ele não vai conseguir ter bom resultado. Por quê? Porque se a relação é terapêutica, as relações são instáveis, como que ele vai estabelecer o tratamento que funcione? Então, existem terapias específicas, por exemplo, para transtorno de personalidade borderline, exatamente baseado nisso, porque as outras não vão funcionar direito, porque a relação não se estabeleceu. Então, ter uma boa capacidade de se ligar às pessoas é um indicador positivo que a terapia vai funcionar, está motivado para fazer, então tem que ter uma demanda, como a gente fala, tem que ter uma treta. Se não tiver uma treta, né, fica mais complicado. Tem uma treta, tem um negócio para trabalhar, o negócio costuma, porque a pessoa fica motivada a resolver, né? Ela quer resolver. E daquilo que ela resolve, ela fala, poxa... Que às vezes tem a treta, mas a própria pessoa não enxerga. É. Mas quando a treta dá alguma, né, causa um prejuízo, a pessoa vai e fala assim, eu preciso lidar com isso aí, né? E aí daquilo ali começa a desenvolver, a puxar o fio para outras coisas, e ela começa a entender que a terapia pode ser útil também para outros aspectos, que não só, que a treta era só uma representação ali de tudo que aconteceu, né? A pessoa começa a entender os seus padrões, né? Poxa, eu repito isso, né? Já teve essa treta aqui, aí depois ela lembra, não, mas teve uma outra. Aí começa a lembrar, mas realmente, né? Aí você vê que aquilo ali é um padrão que a pessoa utiliza dessa forma, né? Indo aí para os finalmente, Lucélia, você que está vendo aí os comentários e eu não estou. Tem alguma pergunta aí que a gente Eu acho que pode a gente responder? que eu tinha pedido para você anotar. Foi da Deixa eu ver. Andréia. Aqui tem uma aqui, ó. Eu fiz psicologia numa turma, já fiz terapia. Cada caso é um caso. Quanto mais ferramentas Melhor. souber manejar, mais completo é o profissional. Isso aí. Isso aí. Eu fui fazer uma prova de certificação em psicoterapia recentemente. Na hora que eu fui estudar, eu falei, gente, mas eu uso isso aqui, eu uso aquilo ali, eu uso aquilo outro, né? A gente vai... A moça pergunta aqui: existem traumas que estragam o cérebro de modo que não pode voltar a acertar? Mozane, essa pergunta é complicada. Assim. Por exemplo, o Valber falou aqui do transtorno de personalidade borderline. Traumas muito precoces, né, Lucélia? precoces na infância alteram a forma como a personalidade da pessoa funciona. Como que o cérebro se estruturou, né? O cérebro se estruturou daquela forma desconcertada. Então, são transtornos mais complexos e mais difíceis de acertar. Eu diria que aí seria um caso de pessoas que ela não melhora, ela vai ter que ficar em psicoterapia sempre para ela ir se ajustando, porque a forma dela se ajustar é como se a pessoa não tivesse formado o self. Então, aí é um estrago muito grande, né? Então. Nos transtornos de personalidade costuma ser assim, né? A gente indica a terapia vai ser ad eterno, porque sempre vai precisar dessa figura do terapeuta que complementa, né? Desde que estabelecido uma boa relação, a forma dela ver a realidade, senão ela tende a ver de uma maneira alterada aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, estragam. Existem coisas que estragam realmente, fica muito difícil de acertar, né? Mas a gente não pode deixar de acreditar. Então, e amenizar, assim, o cuidado é a gente nem sempre cura, mesmo em quadros mais simples, né? Mas a gente sempre cuida, né? Então, assim, você não, eu falo, mas eu vou tratar para sempre. Eu falo assim, mas olha só, eu tenho diabetes,
eu vou tratar para sempre a minha diabetes. Eu vou tomar meu remedinho de diabetes a vida toda. Sim. Então não tem cura, mas tem controle. E tá bom, né? E me ajuda em algumas coisas. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Eu tenho uma grande dificuldade de dizer não. Isso na terapia a gente trata? Consegue me dar essa... Sim, Uma Andréia. das melhores coisas da terapia é aprender a dizer não, colocar limite, né, no outro, né? É uma demanda bem comum para terapia, né? Que é saber dizer o não, o não é o limite, né? O limite entre eu e o outro, né? E quando eu falo só sim, eu não tenho valor, porque se eu só tô sim, né? Uhum, Porque eu tenho que estar disponível para o outro, né? uhum. E o outro não tem limite, né? O outro vai só receber, 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 receber. Se você não bota limite, o que que É, vai dar? então, sim, é tratável, sim. É como, E ajuda a resolver, a prevenir muito problema para frente, né? Então, é, assim, a terapia, por exemplo, quando o paciente, eu indico terapia, eu falo assim, olha, a terapia vai te ajudar nesse episódio e vai te ajudar a prevenir futuros episódios, né? Então, assim, quem faz terapia geralmente para depressão, por exemplo, ela não só melhora, encurta o tratamento da depressão, ela tem menos recaídas de depressão, que é uma doença que tem muitas recaídas, né? e que está muito ligado às coisas mal resolvidas do passado também, né? Uhum, uhum. Agora, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, gente, a gente responde para a gente finalizar, senão a live fica muito longa e ninguém aguenta assistir. Depois o pessoal vai É, ver de novo, vai tentar ver e não consegue assistir. a Beth pediu aqui, eu gostaria que várias pessoas tivessem assistido, deixem salvo. Vamos deixar Ah, salvo vai aqui. ficar, com certeza. Pessoas, muito obrigada, tá, pela presença de vocês, pela interação aí, tá bom? Falar alguma coisa, Val? Não, agradecer aí a todo mundo que participou, né? É, e E comentar que a terapia, né, é uma ferramenta fantástica, né? Assim, minha visão pessoal assim, é muito enviesada porque eu falo que a terapia me transformou num psiquiatra, né? Até então eu era médico, né? Mas o psiquiatra nasceu do Valber fazendo terapia. Então, isso é algo que é muito marcante para mim, né? Como eu falo que modificou a minha vida, eu acho que isso pode modificar a vida de muitas É, pessoas. a nossa, né? Nos fez crescer muito e eu espero que vocês encontrem aí, né, as ferramentas de vocês para o crescimento de vocês também, tá bom, gente? Um abraço a todos. Obrigada Tá. pela... Tá? Até mais. Tchau.